Convite. É um prazer ter esse contato com um dos fundadores do Neseba, há alguns anos atrás, né? E hoje aqui estamos conversando. Está sendo possível conversarmos aqui virtualmente, que é um grande prazer. E será um prazer maior ainda conhecê-lo pessoalmente, se um dia isso for possível, né? Vai ser, sim. Muito obrigado. Bem, vou fazer então a preparação do ambiente, lendo uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem 38 tem o título de Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas, diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial e, logo em seguida, nosso amigo Edilmo vai fazer a sua palestra. Então, assim, rogamos a Jesus a sua paz, o seu abraço fraterno, que Ele possa nos amparar todos os dias, possa, então, trazer seus amigos para o nosso lado, mas para isso precisamos estar preparados, de peito aberto, com nossos pensamentos ligados ao alto, prontos para receber essas mensagens, essas benfeitorias, porque assim é necessário. Não poderemos estar em sintonia da guerra, do conflito, porque assim jamais estaremos nessa sintonia do bem e não receberemos o benesse que solicitamos todos os dias. Temos que agradecer ao nosso amigo maior que veio a essa terra nos trazer essa mensagem de paz e de amor, que nos consola, nos traz um alento para o futuro e nos diz o quanto somos importantes dentro do nosso contexto, dentro do servicinho que cada um pode desempenhar junto àqueles que estão principalmente ao nosso lado. Então, que Jesus nos abençoe, nos conforte a todos aqueles que estão passando um momento de dificuldade, que estão nos hospitais, aquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Muitas vezes fruto dessa pandemia que estamos vivenciando, mas que saibamos que é uma lição que o alto sempre estará ao nosso lado e jamais nos abandonará. Elevemos nossos pensamentos, roguemos ao Pai misericórdia e Ele nos abraçará. Que assim seja.
Dê uma palavra sua. Muito obrigado. Nós vamos conversar sobre um tema que está incluído na questão 540 do Livro dos Espíritos, já o final, que trata da evolução do ser, na verdade, da compreensão da natureza do ser inteligente, da natureza da matéria e como tudo se encadeia. Os laços que unem todas as criaturas inteligentes como elementos criados por Deus. Nós conversamos na palestra anterior a respeito de Deus, Espírito e Matéria, mostrando que o encadear total está no entendimento de que Deus é o provedor divino, é aquele que alimenta todo o universo e que nós estamos mergulhados em Deus, assim como estamos mergulhados na atmosfera terrestre, assim como os peixes estão mergulhados na água. Tudo no universo está mergulhado numa energia chamada plasma divino, que no século XIX, através do Livro dos Espíritos, logo na primeira parte, se chamou de fluido cósmico universal. E com o trabalho mediúnico de Chico Xavier, Emmanuel nos traz informações do que seria esse plasma divino, ou melhor dizendo, fluido cósmico, que passou a ser chamado plasma divino por Emmanuel e por André Luiz. Na verdade, compreendendo bem o que foi que André Luiz fez e que Emmanuel fez, eles foram agentes de uma comunidade de sábios designadas por Jesus para trazer os ensinamentos espíritas para a superfície da Terra. E através da mediunidade de Chico, estaria a trazer informações que fariam o complemento das obras iniciais do Espiritismo publicadas por Allan Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos a raiz de todo o conhecimento espírita. 5 livros iniciais: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, posteriormente, nós tivemos obras póstumas. Também ainda durante o curso da publicação dessas 5 obras primeiras citadas, tivemos o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e antes da publicação do Livro dos Médiuns, o livro sobre a fenomenologia mediúnica, que é um livro de introdução que Kardec deixou de publicá-lo quando publicou o Livro dos Médiuns, mas que ainda hoje nós temos no meio espírita para estudar. Quando Chico começa o seu trabalho, surgem de começo, através dos espíritos e daqueles que estavam acompanhando o Chico nos primórdios do seu trabalho mediúnico, do seu mediunato, questionamentos de natureza filosófica, questionamentos de natureza científica, através de sua faculdade mediúnica. Por que não dizer através de sua potência psíquica? Aí nós tivemos umas publicações. Esse material psicografado que foram publicados, vamos lá. Nós tivemos Emmanuel, do próprio Emmanuel. Nós tivemos o Consolador,
também através de Emmanuel. E, posteriormente, da Lavra de André Luiz, nós tivemos Evolução dos Mundos, Mecanismos da Mediunidade, A Caminho da Luz e tantos outros livros que se chamaram da série de Revelações Espirituais. Dessas obras, nós extraímos informações e conhecimentos que serve de base para todo o conhecimento espírita. Nós temos assistido ao longo dos anos muitas palestras de oradores espíritas que falam a respeito da doutrina, principalmente do Evangelho à luz do Espiritismo. Porém, nós vamos lançar e estamos com o desafio de conversar isso praticamente daqui para frente, o conhecimento doutrinário unindo a informação dada por Allan Kardec, pelos espíritos através da organização de Allan Kardec e, posteriormente, pelas informações ou revelações dadas pelos espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. Este tema, do átomo ao arcanjo, é um tema que normalmente é tratado apenas sobre o ângulo de evolução. A evolução do ser inteligente, que ele realiza, como dizia Kardec, as transmigrações progressivas e viaja, como dizem os espíritos na questão 540, da origem, que é o átomo, até atingir o arcanjo, que, como diz André Luiz, no Evolução dos Mundos, são inteligências divinas agregadas ao Divino Senhor. Vou colocar os slides para que possamos começar a vê-los. Aqui. Então, nós vamos realizar o estudo do átomo, a semente divina, e ao arcanjo, inteligência divinas agregadas ao Supremo Senhor. Compreendendo o tema, vamos já utilizar a expressão semente divina para que possamos compreender bem por que colocamos o átomo como semente divina. Os espíritos dizem que o átomo é a origem de todo o caminho do ser inteligente e que o ponto culminante do caminho desse ser inteligente é o arcanjo nas doutrinas filosóficas religiosas ocidentais e devas nas doutrinas filosóficas orientais. As inteligências divinas seriam os espíritos puros, ou são os espíritos puros, que atingem o máximo de gradação. E como André Luiz coloca, essas inteligências divinas, elas atingem um potencial mental, um potencial inteligente tal, que passam a estar agregadas ao Senhor Supremo, ao provedor do universo, aquele que alimenta cada criatura, cada inteligência, cada ação e cada fenômeno no universo inteiro, em cada canto. Pois bem, vamos lá. No Livro dos Espíritos nós temos, é assim que tudo serve, final da questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia, que nosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Quando nós estudamos
pela primeira vez esse tema, nós estávamos na Mocidade Espírita Marília Barbosa, em que tínhamos como dirigente da mocidade o José Adson Lopes. O Adson passou a nos explicar, mas eu não me senti conformado com tamanha afirmação. E na época não tinha um transporte fácil e nós saíamos lá do Trapiche, onde ficava o abrigo dos velhos, e nós caminhávamos em direção à Praça Deodoro. E no caminho nós conversamos bastante a respeito disso, e daí para frente passamos a conversar, e eu passei a estudar, a pesquisar. Ora, foi exatamente no ano passado que eu tive, mesmo estudando e lendo várias obras, que eu tive a informação pela primeira vez. Eu vou passar para uma informação na frente e depois eu volto. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui mesmo. Quando ele trata do átomo primitivo até o arcanjo, ele coloca que o átomo é a origem de tudo. E Leon Denis nos afirma que o espírito se origina em Deus e retorna para Deus. Se ele se origina em Deus, nós vamos compreender algo que Leon Denis também afirma, que na origem, como uma semente divina, a criatura tem previsto tudo o que ele será ao longo da sua trajetória. Assim como uma semente contém a árvore inteira, claro, em código. Na atualidade, nós poderíamos dizer em código genético ou em código químico. Ora, ali está a previsão de toda a estrutura do ser. Como no átomo? O átomo, ele, quando estudamos detidamente, nós vamos descobrir que ele é constituído de transformações do plasma divino, que é a matéria elementar, que é hausto do Criador, que digamos assim, a partícula ou a energia, como queiramos chamar, da mente do ser inteligente que cuida de todo o universo. Portanto, o átomo, ele é organizado e ele é extraído a partir desta matéria primitiva. Primitiva no sentido de origem. E realiza todas as transformações possíveis e necessárias por combinações entre essas partículas, gerando as diferentes características da matéria que conhecemos e as diferentes características da matéria que não conhecemos. Ainda constituindo todos os aspectos de energia que conhecemos e todos os aspectos de energia que não conhecemos. E aí surge o ser inteligente na sua origem, pleno, não completo, mas pleno de informações que terá de ser trabalhada por ele mesmo para que
ao longo dos bilênios, venha a organizar a sua estrutura e a organizar o seu modo de se lidar consigo mesmo, de se relacionar com os outros e de lidar com a natureza. Ao longo de bilênios e bilênios de evolução, de transformação, que o próprio ser associado a Deus e aos elementos constitutivos da natureza impõe a si mesmo transformações dentro desta associatividade, natureza, o indivíduo e Deus, e vai lentamente constituindo a si mesmo até que ele chega no ponto que se chamaríamos culminante, mas que na verdade ali não se encerra, é de ter uma capacidade, um potencial tão extraordinário que ele será capaz de organizar galáxias. Ora, ao longo dessa trajetória, o indivíduo ele sai construindo a sua própria natureza. Então veja lá. O que diz Emmanuel? Emmanuel, em 1939, no livro Emmanuel, é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Ora, e ele diz em seguida que o ponto de interação desses dois elementos, estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, quer dizer, do dele, ainda não foi encontrado. Quer dizer, ele ainda não conhece quando fez essa afirmação. Então, o que nós temos aí? Nós temos matéria como estado negativo e espírito como estado positivo. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter a compreensão clara de que a matéria, ela só existe organizada graças ao espírito que manipula o fluido cósmico, ou seja, o plasma divino, para organizar a matéria e de mantê-la organizada e agregada. Esse trabalho leva de modo permanente em todas as gradações, em todos os estágios do universo. Observem que esta informação, ela nos traz algumas consequências para nós, consequências de compreensão para nós quando chegamos no estágio humano. Que compreensão é essa? Nós, no estágio humano, começamos a analisar os aspectos morais ou os aspectos de saúde física e espiritual. A saúde física é decorrente naturalmente de dois elementos: a interação no plano físico e a interação no plano mental, e consequente do plano mental com os outros, com as outras mentes, com os outros espíritos ou almas. Ora, se o indivíduo alimenta harmonia em seu próprio ser, ele plasma na matéria ordem, organização, plenitude. Se ele não organiza o seu estado mental, ele desorganiza também o seu estado material. Observem. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esse fluido universal primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem qual matéria é estado em perpétuo estado de divisão, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá.
É aí onde está uma das compreensões mais claras para fazermos a distinção dos nossos conceitos. Nós somos educados como materialistas. E daí, somos educados compreendendo que a matéria é soberana, de que a matéria é a origem de tudo. Chega-se a afirmar, no mundo ou na vivência materialista, de que o espírito não existe e de que a matéria, de que a alma é fruto da segregação ou secretação de hormônios e segregação química. O que é que nós vamos ter aí com clareza? O entendimento de que, numa associação divina, nós estamos a produzir o que nós somos. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês um outro raciocínio. Temos a matéria conosco. Temos o nosso corpo material. Se é o espírito o organizador da matéria, em toda a trajetória do espírito, é ele que organiza a matéria. O átomo que estamos assistindo em nossa volta, em grande quantidade organizado, é organizado por princípios inteligentes. O princípio inteligente organiza o átomo. O princípio inteligente organiza a molécula. O princípio inteligente organiza a célula. O princípio inteligente organiza o tecido. O princípio inteligente chega ao estágio de organizar outros princípios inteligentes para compor a estrutura orgânica que lhe é peculiar. Nós estamos aí com uma informação preliminar no Livro dos Espíritos. Se olharmos em nossa volta, poderemos responder à pergunta: Deus continua criando? Sim. Tudo em nossa volta está criado por Deus, porque se tem uma organização, tem um ser inteligente aí criando, transformando, exercendo a sua capacidade preliminar, primeiro, de agregar, de organização física, de atratividade essencial, que ao longo dos séculos e dos milênios nós vamos adquirir outras características. Veja, desde a origem, o princípio inteligente, ele apresenta a sua unidade mental. Claro, a unidade mental no princípio inteligente no átomo é muito elementar. A unidade mental no vegetal é elementar, mas é muito mais evoluída do que no elemento mineral ou no elemento químico. A unidade mental no animal vai ser muito mais evoluído do que o vegetal. A unidade mental no homem, por sua vez, será muito mais evoluído do que a unidade mental no animal. E aí, quando o homem atinge um estágio máximo, ele passa a angelitude ou espírito puro. Então, a sua estrutura mental aí será muitas vezes evoluída ou potencialmente desenvolvida em relação à do homem. No capítulo 11º da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando dos três reinos, comentam os Espíritos que a distância entre o homem e o animal é tão grande que pode ser comparada entre a distância entre o homem e Deus. Então, entre um estágio e outro de desenvolvimento da humanidade, nós vamos ter aí essa estrutura mental
sendo elaborada ao longo dos bilênios, trilênios. Mas as mentes iniciais são trabalhadas pelas mentes mais evoluídas, e as mentes mais evoluídas manipulam e entendem o psiquismo das mentes menos evoluídas. Essa mente, ela precisa de uma interação para se expressar. E essa interação, ela vai expressar através de um corpo, o corpo mental. Nós vamos ter esse corpo mental lá no átomo, quer dizer, no mineral. Nós vamos ter esse corpo mental na célula. Nós vamos ter esse corpo mental no animal em todos os seus estágios, no homem e no ser angelical. O corpo mental, ao ser trabalhado pela mente, é trabalhado também, ao mesmo tempo, um outro corpo, que nós chamamos de campo-mento eletromagnético, que é o perispírito. O perispírito seria, na verdade, conforme a obra de André Luiz, uma exteriorização da mente através do corpo mental. O corpo mental é uma exteriorização da mente e o corpo mental exterioriza um campo-mento eletromagnético. E esse campo-mento eletromagnético, que é o perispírito, exterioriza o veículo físico de manifestação nos mundos espirituais, ou o veículo físico de manifestação nos mundos materiais. No mundo espirituais, são chamados de psicossoma ou corpo espiritual. E no mundo físico é chamado de soma ou corpo físico. Portanto, vamos compreender algo aí. Aqui, nessa faixa onde a setinha está passando, nós vamos encontrar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, os corpos são veículos físicos de manifestação. É corpo físico. Mas não é corpo físico igual ao nosso. A matéria que é utilizada no nosso corpo físico, ela tem uma textura e ela tem uma composição. A matéria utilizada no corpo espiritual, no psicossoma, tem outra textura e outra composição. Mas os princípios organizadores da matéria no corpo físico são os mesmos princípios organizadores da matéria no corpo espiritual. Então, os espíritos que vêm participar das atividades espíritas, ou os espíritos familiares que visitam em nossas residências, em nosso trabalho, no dia a dia, que nos auxiliam ou até tentam nos prejudicar, eles têm um veículo físico de manifestação. Esse veículo físico de manifestação é pelo preenchimento de matéria do mundo ou da região onde a mente, corpo mental e perispírito se encontram, que é o espírito. Se o espírito está no mundo físico, ele admite essa composição, que é a do corpo físico. Ele adquire um veículo de manifestação. O interessante é a distinção de formação de um e de outro. Quando o ser ele está no mundo dos espíritos e quer vir para o mundo físico, material, ele passa por um fenômeno chamado de restringimento. O que é isso? O restringimento seria o equivalente à morte do corpo físico do soma. Só que essa morte do psicossoma não é igual, porque não há decomposição do psicossoma. O trabalho é de dispersar a matéria que agrega ou que veste o campamento eletromagnético, até que o campamento eletromagnético esteja sem a matéria do mundo espiritual, para que ele comece a vestir a matéria do mundo material. Aí, com esse fenômeno chamado de restringimento,
eu vou dizer assim, ele desencarna no mundo espiritual para reencarnar no mundo físico. Eu estou utilizando isso entre aspas. Assim como no plano físico, o indivíduo sai, o ser inteligente sai do corpo somático e o deixa aqui e fica só com o seu campamento eletromagnético, ele vai preencher esse campamento eletromagnético com a matéria do mundo espiritual. É interessante o fenômeno da natureza. Do mundo espiritual para o mundo físico, a desencarnação se chama restringimento. E do mundo físico para o mundo espiritual, a gente aqui chama morte. E, na verdade, a morte não existe, nunca existiu e nem existirá. Dentro desse contexto, nós vamos compreender uma coisa. Esse campamento eletromagnético, com a sua estrutura mental, o corpo mental, vai fazer isso seguinte, vai armazenar todas as vivências evolutivas. Os menores detalhes de nossas vidas, de nossa vida, retêm-se, registram-se em nós e deixam traços perpétuos. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus. Tudo fica fixado, tudo fica gravado em nós durante o curso normal da vida. Essas lembranças se acumulam em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por apagar, pelo menos aparentemente, as mais antigas. O que ele diz aqui? Ele diz que nós estamos na trajetória evolutiva e que tudo é registrado. Não sobra nada. Não fica nada sem ser registrado. Consciente ou inconscientemente, registramos tudo que se passa, tudo que acontece conosco. Onde? Dentro desse campo aqui. Dentro desse campo. Campo eletromagnético e na estrutura mental. Quando nós vamos reencarnar, que saímos do corpo espiritual, que passamos pelo fenômeno de restringimento, esse campo eletromagnético, ele é recolhido para o corpo mental, que vai presidir e volta a se manifestar novamente. E ele traz consigo todos os registros que foram armazenados ao longo dos bilênios de evolução. É importante que a gente grave isso. Nós não chegamos aqui como criaturas mágicas, criadas por processos mágicos, faça-se o homem. Nós somos os nossos construtores. E quem preside a nossa instrução e a nossa educação espiritual e evolutiva é o provedor divino. É aquele que chamamos Deus. E quem nos auxilia nesse processo de transformação ao longo dos bilênios são as inteligências divinas, ou as potências angélicas, que, agregadas ao Senhor, realizam a grande tarefa de colaborar com aqueles que estão no processo de construção. E aí, nós vamos realizar ao longo dos bilênios, isso aqui, a evolução estrutural. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avanços vagarosamente da obscuridade para a luz. Nessa afirmação trazida por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, observe aí, é a soma de experiências infinitamente repetidas. O princípio inteligente vai interagir com a matéria.
organiza ela. Mas, ao mesmo tempo, a matéria, com a sua imposição, impõe ao espírito aprendizados. E o espírito fica tentando trabalhar a matéria, tentando manipulá-la dentro do seu princípio automático, porque ele tem que colocar em prática aquilo que está dentro dele como matriz da sua semente divina. E aí, ele tentou, não conseguiu. Aí a interação dele falha, ele retorna a ficar somente com a sua estrutura espiritual. E aí, novamente, ele é atraído para a estrutura física. Nessa interação, estrutura espiritual e estrutura física, ele realiza novamente todo o experimento de transformação, de aprendizado. Quando ele realiza várias vezes, ele aprende. Aprende o que dá certo e aprende o que não dá certo. E aí ele vai colocando em funcionamento aquilo que está na sua matriz, aquilo que está em código, aquilo que está apenas no seu planejamento divino. E aí ele vai exercitando, até que cada elemento de estrutura passe a funcionar e a ter o seu controle. Como é que isso acontece? Olha, todos os órgãos psicossomáticos, no caso aqui dos órgãos no corpo espiritual, todos os órgãos no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do corpo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Ele vai repetindo tantas vezes quanto forem necessárias, até que cada órgão do corpo seja organizado. Se a gente estudar a biologia, nós vamos compreender as transformações da célula do vegetal para a célula do animal, nas transformações da célula do animal para a célula do homem, e das composições, da estrutura do animal, na estrutura no seu cérebro, na estrutura nas suas vísceras e assim por diante. Essas transformações, elas são lentas, porque são construídas pouco a pouco ao longo da interação corpo espiritual e corpo físico, ao longo de milênios e de modo lento. Isso me faz refletir bastante sobre o que nós, no estágio humano, tentamos, por, creio, orientação religiosa ou de ciência materialista, de que há coisas mágicas que podem acontecer. Sim, a grande magia é o amor. A grande magia é a caridade. A grande magia é a perseverança. A grande magia é a luta diária, repeti-la tantas vezes quanto forem necessárias, sem desprezo, sem desconsideração, sem desrespeito, respeitando cada etapa do acerto e do erro, procurando levar a vivência até acertar. Porque nós estamos aí dentro de um processo de repetição. Então, queremos fazer o certo na vida? Temos que compreender que tudo é lento. Mas, com perseverança, se realiza. Observem que eu já escutei muito de pessoas que dizem assim: eu orei a Deus, eu pedi, mas até agora eu não fui atendido. Primeiro, não compreende que a transformação é lenta e gradativa. Segundo, que as transformações mais intensas acontecem na energia do amor. E a energia do amor
para vivenciá-la, é preciso ter domínio sobre si mesmo. Então é o seguinte, o meu olhar sobre minha vida pode não ser o prático da história. E Deus, através de seus filhos mais elevados, das potências angélicas que executam mais próximos da gente, através de espíritos elevados, até chegar àqueles que estão mais próximos de nós, lá compreendem que nós ainda não temos condições para ter ou receber o que pedimos, porque ainda não fizemos por onde, ou seja, ainda não construímos o que se chama mérito. Está aí. É a compreensão que a trajetória evolutiva é lenta, mas nós podemos dar saltos. Não saltos gigantescos, mas de pequenos em pequenos saltos, nós chegamos a estágios infinitos e extraordinários. Ora, se no nosso dia a dia nós precisamos realizar transformações, que façamos essas transformações. Se eu estou com um problema no corpo físico, problema de saúde, que eu enfrente isso com serenidade, com paz e com harmonia, e que eu compreenda que, acima de tudo, o Pai Celestial, mas que eu vou realizar a transformação de que modo? Primeiro sobre mim mesmo, mas com a ajuda de alguém que pode me instruir. Se eu abro a minha mente, o meu coração, eu vou me consorciar com aqueles bons espíritos, com os mensageiros divinos que já realizaram e que já sabem fazer o que estamos aprendendo. E na sintonia com eles, nós vamos sendo inspirados, instruídos, ou intuídos e instruídos a fazer, até acertar. Portanto, e nós vamos lentamente atendendo à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização. O campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Como é que isso acontece? No estágio em que nós estamos, nós vamos ter a construção da evolução moral, já no estágio humano. Épocas imensas dependerá o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo físico-psicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no plano progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Quando nós pensamos, o que ele nos coloca claramente aí, tem outras lições para isto, no livro Evolução dos Mundos e Mecanismos da Mediunidade, nós realizamos em volta de nós
um campo chamado mental. E com esse campo mental, manipulando a energia vital em nós e em nossa volta, nós realizamos a plasmagem mental. Geramos imagens e sons. Realizamos os nossos desejos nessas imagens. E também realizamos o que nós queremos, plasmando o nosso corpo e alterando o nosso reino da alma, a nossa estrutura interior. É através da nossa mente, de nós, através de nossa mente, que nós vamos realizar a difusão do plasma criador. Nesse momento, eu posso introduzir uma informação belíssima, trazida por André Luiz, e também Emmanuel, em várias vezes, em suas obras. O amor é a energia divina que nos alimenta. É o mantenedor do universo que nos fornece o amor. E esse amor, ele vem em forma do plasma criador. Esse plasma é manipulado por nós. E aí nós realizamos duas tarefas com esse plasma. Nós vamos organizar o nosso interior e vamos exteriorizar em direção aos outros. O nosso pensamento se exterioriza. Está aqui. Na administração das potências energéticas do ser inteligente, que é a gestão do aprendizado, da aplicação da energia divina sobre si mesmo e nas relações. Pensamento. É o fluxo energético do campo espiritual de cada criatura. O pensamento. Quando nós pensamos, nós geramos fluxo energético. Portanto, não há uma criatura que está com o pensamento parado. Pensou, gera o fluxo de energia. Se pensa no bem, o fluxo é benéfico e luminoso. Se pensa no mal, o fluxo é escuro, é apagado. Em movimentos síncronos ou em estado de agitação, pelos impulsos da vontade, estabelece em cada pessoa uma onda mental própria. Observe que é impulso da vontade. Nós exercitamos a vontade, exercitamos até que aquela prática se torne automática. Quando essa prática se torna automática, nós passamos a fazer isso de modo tão espontâneo, tão natural, que já não raciocinamos para realizar o melhor. Portanto, é preciso exercitar muitas vezes. E aí, escolhendo esses, para que possamos realizar esses movimentos síncronos, ou estado de agitação, com, no início, bastante esforço, ao longo do tempo, de tanto fazer, vamos fazer com pouco esforço, ou chegar a fazer de modo automático. E aí nós vamos chegar à compreensão das inteligências divinas. O plasma divino, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com quem constrói os sistemas da imensidade. Nós estamos trabalhando aqui o ser no estágio mineral, o ser no estágio vegetal, animal, humano. Mas a gente pouco na literatura espírita compreende o que os espíritos puros fazem. Olha aqui o que é que eles fazem. Eles extraem o hálito espiritual, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviços de cocriação em plano maior.
de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, do Todo-Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Quando eles, sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, está dizendo o seguinte: os espíritos puros, em gradação cada vez mais evolutiva e em potência em suas mentes, olha aqui, o fluxo energético no campo espiritual do ser humano atinge o seu ambiente. O fluxo energético das inteligências divinas atinge bilhões e bilhões de anos-luz. Organizam a matéria estelar para compor estrelas, galáxias, para compor planetas, para compor organizações da imensidade do universo e que servirão de residências por séculos, por milhões e bilhões de anos, até que tenham necessidade de se renovar. Na cocriação em plano divino. A cocriação em plano divino. Na cocriação em plano menor, nós vamos ter os vegetais, nós vamos ter os animais, nós vamos ter os seres unicelulares, nós vamos ter os minerais, tudo em plano menor, contribuindo, mas em plano maior, em plano divino, enquanto nós estamos aqui contribuindo com as transformações externas, com o nosso fluxo energético do campo espiritual, as inteligências divinas estão contribuindo com as transformações do universo, com a sua potência energética de seu campo espiritual. Observem o que é que nós estamos aprendendo ao longo de séculos, milênios e bilênios. Estamos aprendendo a trabalhar, a manipular a energia divina que os espíritos nos ensinam, que chama-se fluido cósmico ou plasma divino, que poderíamos dizer que é a energia do amor divino, concedida pelo provedor divino, para que possamos, ao aprender a trabalhar com esta energia divina chamada amor, possamos organizar a nossa estrutura, organizar as relações em nossa volta. E à medida que fazemos isso, nós vamos contribuindo com os seres menos evoluídos em nossa volta e vamos recebendo a contribuição dos seres mais evoluídos também, próximos de nós, e vamos também aprendendo com os seres muitas vezes ou infinitas vezes mais evoluídos nas transformações do universo. Do átomo ao arcanjo, da potência divina, do átomo às potências divinas, tudo se encadeia. O aprendizado é o fluxo energético mental. O aprendizado é saber trabalhar para si mesmo e para os outros, gerando harmonia, paz, compreensão, entendimento. Desse modo, nós vamos estar sempre acertando. Quando eu digo sempre acertando, significa dizer que, no estágio em que nos encontramos, estaremos sempre tentando acertar, porque nós vamos cometer erros. Mas estamos a ter as oportunidades de repetir o aprendizado para que cheguemos até cometer os acertos.
que Jesus nos abençoe, nos ilumine na nossa trajetória evolutiva. Que assim seja, Dilma. Muito obrigado pelos conhecimentos profundos que você nos traz nessa tarde. E aqueles que ainda não conhecem, o livro Missionários da Luz traz um breve trabalho de entendimento do que o Edilmo falou, do trabalho da equipe espiritual no ato da fecundação. E aquela narrativa é uma fração de um grande trabalho que é desenvolvido pelos amigos espirituais superiores, que o Edilmo nos trouxe tratando do universo. Mas, se tiver a oportunidade de ler o Missionários da Luz, ele vai trazer assim uma pequena passagem, né, do trabalho que é desenvolvido por toda a gama de espíritos que estão trabalhando a nosso favor e que muitas vezes a gente desconhece ou não reconhece a grandeza daqueles que estão trabalhando para o nosso bem. Mas faz parte do processo evolutivo de cada um de nós esse reconhecimento, o melhoramento da nossa consciência, o melhoramento dos nossos atos, dos nossos procedimentos, e que possamos, assim, nos conscientizar do presente que é a vida, da necessidade que temos de crescer, de evoluir, de melhorar, para que, assim, amanhã possamos desfrutar de um dia melhor, aqui mesmo na Terra. É possível isso. Você não pode, apesar de estarmos aqui vivenciando sob uma atmosfera muito densa ainda, mergulhados nessa atmosfera, podemos desfrutar de dias melhores. Basta que elevemos nosso pensamento. Busquemos, como o Edilmo falou muito bem, trabalhar, fazer esse treinamento diário do nosso melhoramento dos pensamentos, das nossas atitudes, procurando nos observarmos das dificuldades que ainda temos nos nossos relacionamentos, com relação ao dinheiro, com relação à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, e assim a gente pode, com certeza, ainda evoluir bastante e não adiar isso para enxergarmos com mais clareza no plano espiritual, onde estaremos desnudados, né? Estaremos sem nenhuma proteção e nos verão de forma mais clara e intensa, e a gente pode ir lá até se arrepender, quando muitas vezes nos arrependemos aqui. Mas lá, já que serão apresentados esses registros mentais de forma mais clara, nós passaremos, assim, maiores dificuldades e teremos, assim, que aceitar missões mais espinhosas em dias futuros. Então, que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer para que a gente melhore esse nosso padrão energético, esses nossos pensamentos. Comecemos o dia buscando não comentar coisas negativas, mas coisas positivas, olhando para o céu, sempre agradecendo e contemplando a natureza. Edilmo, vou pedir a você, então, que faça a nossa prece final, por gentileza. Jesus, querido amigo, agradecemos a Ti, Senhor, por permitir que os bons espíritos que estiveram conosco a nos inspirar, amparem a cada uma das pessoas que estiveram aqui presentes, mas também aos nossos amigos, familiares que estão distantes, que estão em outros lugares. E abençoe esta casa espírita no seu trabalho redentor de ensinar a doutrina espírita para que possamos ter a oportunidade de melhorar sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito